Oi, gente, tudo bem com vocês? Muito bem, hoje nós vamos dar continuidade à Guerra Fria e eu já falei para vocês que dentro da Guerra Fria houve conflitos quentes, né? Guerras quentes. Então, como eu já gravei para vocês a Guerra do Vietnã, hoje vai ser a Guerra da Coreia, tá? Bem, antes da gente entender sobre a Guerra da Coreia, tá? É preciso que a gente saiba como foi que a Coreia se dividiu, tá bom? Bem, a Guerra da Coreia foi um conflito que aconteceu entre 1950 e 1953, né? Entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, certo? E iniciou-se quando as tropas norte-coreanas, né, ultrapassaram a fronteira que separa as Coreias, dando início à invasão da Coreia do Sul. Essa guerra, gente, foi uma das primeiras manifestações da bipolaridade que caracterizou o mundo, certo? No período da Guerra Fria, tá bom? A Coreia no século XX. Como é que estava a Coreia no século XX, né? A Guerra da Coreia foi resultado direto da divisão arbitrária daquela península pelos Estados Unidos da América e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, tá? Durante a Conferência de Potsdam, depois da Segunda Guerra Mundial, em julho de 1945, eles decidiram o que iam fazer com a Coreia, certo? Que eles iam tomar a Coreia no caso do Japão. No entanto, gente, para a gente entender como é que se deu essa guerra da Coreia, né? E esse contexto da divisão da península em 1945, é preciso recapitular alguns pontos da história coreana ao longo do século XX. Bem, a Península da Coreia, em 1910, a região foi oficialmente anexada ao território japonês. E a partir de um acordo que garantia a anexação daquele território ao Japão e permitia também a ocupação da região por cidadãos japoneses. Então, o Japão era que tomou aí a Coreia no ano de 1910, tá? Com isso, deu-se o início à formação das colônias, né, de japoneses na Coreia e a partir da tomada das terras produtivas dos coreanos, além da exploração do trabalho dos coreanos por parte dos japoneses, tá bom? A ocupação japonesa, gente, na Coreia tornou-se violenta, principalmente a partir da década de 1930. E caos de violência, né, foram comuns, inclusive violência sexual contra mulheres coreanas. Então, isso aí foi muito ruim, né? Muito bem. Com a Segunda Guerra Mundial, os coreanos juntaram-se ao esforço da guerra e realizar, no caso da guerra realizado pelos norte-americanos, e passaram a lutar contra as invasões dos japoneses. Então, apesar disso, é importante pontuar que naturalmente houve colaboracionismo da parte da sociedade coreana com os japoneses, havendo até mesmo a adesão de coreanos ao exército japonês. Bom, quando os japoneses foram derrotados em agosto de 1945, a parte norte da Coreia encontrava-se ocupada pelas tropas soviéticas, que haviam iniciado a luta contra os japoneses na Manchúria. Foi nesse contexto que os norte-americanos e soviéticos realizaram a divisão da península entre si, cada qual ocupando-a militarmente e desenvolvendo um regime alinhado aos seus interesses. Então, foi a partir de 1945, quando eles expulsaram, né, os japoneses da Coreia, é que os soviéticos e os estadunidenses resolveram dividir aí, tá bom? A Coreia. No norte ficou sendo comunista e no sul ficou sendo capitalista. O marco dessa divisão ficou conhecido como Paralelo 38, ou seja, que foi uma linha imaginária que eles cortaram a Coreia ao meio. E determinou que a parte norte da Península Coreana seria ocupada pelos soviéticos e que a parte sul seria ocupada pelos norte-americanos. Obviamente, os coreanos não
gostaram disso, né? Porque eles não foram consultados em nenhum momento, enquanto a divisão estava sendo estabelecida. E a divisão da península gerou muita insatisfação entre os coreanos. Gente, isso aí é uma questão muito séria. Como é que dois países que querem disputar, não é, a hegemonia do mundo, eles vão para um país que não é deles, com pessoas com culturas diferentes da deles, e vão dividir esse país para brigar entre si, né? Então, isso aí foi muito ruim. E vamos agora ver a questão da guerra, tá? Como é que surgiu a Guerra da Coreia? Por que surgiu a Guerra da Coreia? Quais foram as causas que levaram à guerra nessa península aí, né? Bom, a partir da divisão da Península da Coreia, dois governos foram desenvolvidos em cada parte, o governo norte e o governo sul. Ao norte, estabeleceu-se o governo do Kim Il-sung. Ao sul, estabeleceu-se o governo, né, capitalista do Syngman Rhee, certo? O primeiro, o Kim Il-sung, era um comunista e faria de tudo para unificar a Coreia à sua visão. E o segundo, o Syngman Rhee, era um anticomunista que faria de tudo para impedir o comunismo nesse país, tá? Então, houve importante suporte econômico e militar dos soviéticos aí no norte, né? Isso alimentou a ambição de Kim Il-sung em unificar toda a península sobre a sua liderança. Então, para que isso fosse possível, buscou o apoio dos soviéticos para organizar a invasão da Coreia do Sul. Então, aí já vai ser o início da guerra, o norte querendo invadir o sul. Bem, a Revolução Chinesa e a ameaça de que a China se tornasse uma nação mais influente na Ásia, que a própria União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, fez com que os soviéticos mudassem de ideia. Mesmo assim, o apoio soviético para a Coreia do Norte foi mais em questão logística e de suprimentos do que propriamente militar. Ou seja, eles começaram a mandar suprimentos, né, para aquelas pessoas ali a China, no caso, né, mandou suprimentos para aquele pessoal ali da Coreia do Norte, tá? Ajudando eles, mas por enquanto a China ainda não entrou na guerra, né? Os chineses, a partir da pressão soviética, forneceram milhares de soldados. Aqui que eles vão fornecer soldados, porque a União Soviética vai pressionar a China para que ela entre na guerra aí contra a Coreia do Sul. Eles forneceram milhares de soldados do seu exército que lutaram na Guerra Civil Chinesa e garantiram a vitória dos comunistas, né, chineses em 1949. Então, esses soldados, apesar de chineses, eram etnicamente descendentes de coreanos e engrossaram as linhas do exército norte-coreano. Então, aí alguns coreanos que moravam na China, eles foram para a Coreia para combater aí, né, o Sul, né, Coreia do Norte combatendo a Coreia do Sul. Bem, a guerra, gente, realmente aconteceu em 25 de junho de 1950, quando as tropas norte-americanas iniciaram a invasão da Coreia do Sul. Então, rapidamente, seguiu-se uma reação internacional contra a ação dos norte-coreanos. Por exemplo, vai entrar aí os Estados Unidos da América e a ONU, tá? A ONU, em 27 de junho de 1950, condenou a invasão e aprovou que uma coalizão estrangeira fosse organizada para interferir no conflito em defesa da Coreia do Sul. Essa decisão partiu da Resolução 83 do Conselho de Segurança da ONU. Então, a ONU, juntamente com os Estados Unidos da América, disseram o seguinte: olha, vamos invadir para que aquele país não se torne totalmente comunista, porque vocês sabem que essa guerra ela se deu dentro da Guerra Fria. E só revisando aí, vocês sabem também que a Guerra Fria foi um conflito, né, entre a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e os Estados Unidos da América, tá? Então, vamos aí para as fases da Guerra da Coreia. Bom, a partir da invasão da Coreia do Sul, a guerra pode ser dividida em 3 fases distintas. A primeira fase aconteceu entre junho e setembro de 1950. As forças norte-coreanas,
né? Beneficiaram-se do seu maior poderio militar e quase conquistaram toda a península coreana, isolando as tropas sul-coreanas ao perímetro de Pusan. O perímetro de Pusan era uma região bem já no final da Coreia do Sul. Então, os norte-coreanos colocaram os sul-coreanos, né, para esse perímetro aí de Pusan no final. Só que aí a segunda fase foi caracterizada, gente, pelo domínio das forças sul-coreanas, com a entrada em massa do exército norte-americano no conflito. Essa fase, gente, ela estendeu-se de setembro a outubro de 1950 e se iniciou com a importante ação dos americanos, né, na defesa do perímetro de Pusan. Com isso, eles fizeram um contra-ataque, ou seja, os sul-coreanos, juntamente com o exército da ONU e dos Estados Unidos da América, né? Eles fizeram um contra-ataque, levando os norte-coreanos de volta para o norte. Além disso, as Nações Unidas fizeram uma invasão no norte da Coreia do Sul, perto da capital Pyongyang, né? E rapidamente expulsaram os norte-coreanos, tá? Bem, o general Douglas MacArthur não queria apenas uma guerra na Coreia, não, tá? Ele não queria apenas uma guerra na Coreia do Norte. Ele queria se expandir até a China. E ele defendia também, gente, o uso de armas nucleares para isso. E para nossa felicidade, os seus superiores não permitiram isso, até porque a União Soviética já tinha uma bomba nuclear também. E além disso, eles deixaram claro que a guerra deveria permanecer em território coreano. Então, o avanço das tropas americanas e sul-coreanas sobre o território norte-coreano gerou uma resposta da China, porque a China disse o seguinte: olha, não é para invadir a Coreia do Norte, porque se vocês invadirem a Coreia do Norte, eu vou entrar no conflito. Então, a China entrou no conflito aí, tá? Ela temia que as tropas norte-americanas invadissem o seu território. A entrada da China na Guerra da Coreia deu início à terceira fase do conflito. Essa fase estendeu-se de 1950 e foi caracterizada, aliás, estendeu-se até 1950, tá bom? E foi caracterizada pelo equilíbrio das forças. Porque nessa terceira fase aí, os sul-coreanos começaram a empurrar os norte-coreanos, né, para o norte. Aí os norte-coreanos começaram a empurrar os sul-coreanos para o sul. E aí, por isso que a gente fala que houve um equilíbrio de forças, né? E assim eles começaram a empurrar os sul-coreanos e o seu exército para o sul. Inclusive passaram da fronteira novamente e mais uma vez dominaram a capital sul-coreana, que é Seul, né? Só que os sul-coreanos lançaram outro contra-ataque e pegaram Pyongyang de volta. A partir daí, a guerra ficou assim. Eles iam perdendo uma parte e ganhando outra, entendeu? Ia esticando e puxando. Ficou nesse empurra, empurra. Então, por isso que a gente diz que a guerra aí nessa terceira fase, ela ficou equilibrada. As forças ficaram equilibradas. E, além do mais, os exércitos, né, tanto de um lado quanto do outro, já estavam aí cansados de tanto lutar nessa guerra que não levaria no caso, a lugar nenhum, tá bom? Mas chegou um ponto que eles começaram a guerra de trincheiras, igual na primeira Guerra Mundial. E basicamente não se movimentaram. Por que eles não se movimentaram? Porque eles fizeram ali as trincheiras e ficaram lá, né? E essas trincheiras, elas eram justamente para esperar o inimigo adentrar no seu território para que eles pudessem atacar. Então, durante um bom tempo, eles ficaram mantendo essas posições aí nas trincheiras. Bem, contudo, muitas batalhas ocorreram nos céus também, tá? De julho de 1951 até julho de 1953. Então, foram 2 anos de bastante bombardeio aí aéreo. Todos já estavam cansados, como eu já havia falado para vocês anteriormente, e sabiam que essa guerra não levaria a lugar nenhum. Até porque eles resolveram, gente, assinar depois disso aí que eles viram que estava cansado, né? Eles assinaram um armistício em Panmunjom, né?
Panmunjom, em 27 de julho de 1953. As fronteiras permaneceram as mesmas, eles não assinaram acordo de paz. Eles só assinaram esse acordo para suspender a guerra, tá bom? E foi criada uma zona militarizada. Porém, tecnicamente, a Guerra da Coreia ainda está acontecendo até hoje, porque nenhum tratado de paz foi assinado. Essa foi uma guerra sem vencedores. Estima-se que 3 milhões de pessoas morreram nessa guerra. Essa trégua deu fim ao conflito, mas apesar de as duas nações nunca terem assinado um acordo de paz que colocasse o fim oficial na guerra, certo? E eles até hoje ainda estão aí em pequenos conflitos. Passados 60 anos desde a guerra, a relação entre as Coreias ainda é bastante tensa. Bem, algumas mudanças de fronteiras aconteceram mesmo, né? E foi estabelecida numa zona desmilitarizada na fronteira entre os dois países. A relação entre as Coreias permanece tensa até hoje. No entanto, observadores internacionais enxergam com otimismo as possibilidades de reaproximação das Coreias no futuro. Nós esperamos que isso aconteça, né? Ao longo de seus anos de duração, a Guerra da Coreia foi responsável pela morte, gente, de 2,5 milhões de pessoas, não é? 2 milhões e meio de pessoas morreram aí nesse conflito, né, que foi gerado por essa disputa entre comunistas e capitalistas, tá bom? E contou com a participação de tropas norte-americanas, também sul-coreanas, tá? Tropas chinesas, norte-coreanas e uma modesta participação de soldados soviéticos. O final da guerra trouxe poucas mudanças de fronteiras e manteve a divisão e a rivalidade das Coreias, acesa por bastante tempo. Cabe o destaque que, apesar da forte rivalidade, houve recentemente gestos de aproximação realizados pelos dois governos, né? Bom, durante muito tempo, a Coreia do Sul era a Coreia ruim, pobre, com dificuldades, enquanto que a Coreia do Norte estava indo muito bem. Contudo, nos anos 80, as coisas modificaram um pouco aí. A Coreia do Sul começou a crescer rapidamente, tornando-se um país extremamente rico e desenvolvido. Já a Coreia do Norte é a Coreia que todos nós conhecemos, uma Coreia fechada, sem liberdade, com um ditador e que em certos momentos da sua história nem conseguia alimentar o seu próprio povo. Como foi o caso da Grande Fome, né, da Coreia do Norte, que aconteceu muito tempo depois da queda da União Soviética. Então, aí nos anos 90, a Coreia do Norte ela sofreu uma grande crise, né, que levaram à morte de centenas de pessoas. Elas morreram de fome. Tá? Hoje, a Coreia do Norte, cujo líder é Kim Jong-un, é um país muito militarizado e continua com muita raiva dos Estados Unidos da América. E outra coisa aí também, gente, importantíssima. Eles conseguiram desenvolver armas nucleares, né? O que preocupa a todos no mundo todo, tá bom? E todos os anos eles fazem testes de armas de longo alcance. E países aliados do Japão e dos Estados Unidos ficam sempre em alerta, porque ninguém quer aí uma terceira guerra mundial, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido esse pequeno resumo da Guerra da Coreia. Obrigada pela atenção e até a próxima, tá bom? Tchau!